Olá, boa tarde. A Comissão de Educação promove daqui a pouco, às 14h, audiência pública para avaliar o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Na audiência, devem ser debatidos os resultados do programa. O Pronatec ele foi implementado em 2011, Entre 2011 e 2015 foram gastos mais de 10 bilhões de reais, mais de 4 milhões de pessoas foram capacitadas e nós estamos fazendo, graças à presidente da comissão, a senadora Lúcia Vânia, estamos tendo a oportunidade de fazer essa avaliação através de 2 momentos. Essa primeira audiência vai ser muito rica, porque vai trazer para nós toda a avaliação com foco na demanda e se os objetivos do programa realmente foram alcançados. Porque não basta gastar o dinheiro, quero voltar, é importante que se gaste bem os recursos que são do cidadão brasileiro. A subcomissão que prepara o Estatuto do Trabalho realizou mais uma audiência pública nesta segunda-feira. Os participantes criticaram a reforma trabalhista aprovada pelo Congresso. O Estatuto do Trabalho está sendo elaborado por uma subcomissão criada pela Comissão de Direitos Humanos. Segundo o relator, o texto vai ser apresentado em 1º de maio de 2018 para discussão com a sociedade. O senador Paulo Paim disse que o Estatuto será mais equilibrado do que a reforma trabalhista. Mesmo entrando em vigor no mês que vem, a reforma, de acordo com ele, já trouxe impactos negativos para o trabalhador. Em inúmeras áreas estão sendo prejudicados já com demissão e contratando diretamente ou terceirizado, ou trabalho intermitente, ou aquele chamado contrato autônomo exclusivo. Inclusive a Caixa Econômica Federal, já anunciando que não tem mais concurso, tão cedo pelo menos. Os participantes da audiência afirmaram que a reforma prejudica o trabalhador e citam a restrição do acesso à justiça. O trabalhador não poderá demandar, reivindicar seus direitos, porque terá que custear as despesas judiciais e periciais, inviabilizando dessa forma o recurso de demandar. O que nós vemos na Lei 13.467, a chamada reforma trabalhista, é uma diminuição da importância da justiça do trabalho. Exatamente. É o tratamento do trabalhador como se tivesse menos direitos que um litigante na justiça comum. É a justiça do trabalho com as mãos amarradas para aprovar súmulas, para estabelecer indenizações por dano extrapatrimonial, restrições essas que não se aplicam à justiça comum. De acordo com os debatedores, a reforma é um retrocesso. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Então, o 443 diz claramente, eu posso ter um trabalhador intermitente contratado de forma tácita. Eu até tenho dificuldade de saber como que o trabalhador intermitente poderá saber de forma tácita quais os dias que ele deve ir. Os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras nesse país e no mundo foram conquistados com muito suor, com muita luta, e é por isso que nós, enquanto trabalhadores, não aceitamos nenhum passo atrás. Em seminário do Rio de Janeiro, a Comissão de Assuntos Econômicos fez um debate sobre a exigência de conteúdo nacional nos produtos para exploração dos setores de petróleo e gás natural. O tema foi escolhido como política pública a ser avaliada pela comissão, que também vai analisar a exigência de conteúdo nacional nos setores de telecomunicações, defesa e transporte. Conteúdo local é o percentual mínimo exigido para a participação de empresas nacionais em grandes empreendimentos. A intenção é fortalecer a indústria nacional e gerar empregos aqui no país. No início deste ano, o governo decidiu reduzir os percentuais mínimos de conteúdo local nas próximas licitações para o setor de petróleo e gás natural. O argumento é retomar o crescimento no setor, mas sindicatos de trabalhadores e empresas que atuam na área dizem que a medida vai piorar ainda mais a crise na indústria naval, que depende da indústria do petróleo. A indústria naval já demitiu mais de 50 mil trabalhadores. Dos 40 estaleiros instalados no país, pelo menos 12 estão totalmente parados.
O restante está operando de forma precária. É o caso do estaleiro Mauá, aqui no Rio de Janeiro, o mais antigo do país, que hoje funciona com apenas 10% da capacidade. Parte da empresa está fechada em processo de recuperação judicial. O estaleiro hoje só faz reparos em pequenos barcos. A construção de 3 navios petroleiros, que tinham sido encomendados pela Transpetro, parou no meio do caminho. Máquinas e equipamentos estão abandonados. Dos 3 navios, 2 estão quase prontos. Dos cerca de 4.000 trabalhadores, hoje são pouco mais de 200. Minha filha trabalhava, meu sobrinho, meu irmão. E hoje a minha família só tem eu aqui trabalhando. Entendeu? Quer dizer, fora os outros companheiros nossos que tava aí fora aí, gente que investiu em estudo, entendeu? Investiu em fazer curso técnico, investiu fazendo curso lá fora de solda, de maçarico, saiu daqui de serviço 5 horas para o colégio, para poder, para o Senai. Então, o pessoal hoje está vendendo água lá fora, está trabalhando de servente. No seminário que aconteceu no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, representantes de sindicatos de trabalhadores, de empresas e do meio acadêmico criticaram a decisão do governo de mudar a política de conteúdo local nas licitações de exploração de petróleo e gás. É um quadro muito ruim, agravado a cada dia, e com essa história do conteúdo local reduzido da forma que está, para apenas 25%, nós pleiteamos ao governo 40%. Estamos tentando convencer o governo pelo menos 40%. Há um consenso de várias entidades mostrando que o conteúdo local não pode ser esse tão reduzido. Até o final de 2014, nós tínhamos 15.000 trabalhadores diretos e 10 estaleiros abertos, funcionando a pleno vapor. Quando acabam com a ideia do conteúdo local, dos 10 estaleiros que funcionavam na cidade de Niterói, hoje nós temos apenas 3 abertos. Enquanto a gente está discutindo aqui, estão entregando pré-sal para a Shell. Então, o que está acontecendo não é a solução adequada. O que está acontecendo é uma desmobilização de qualquer política industrial em torno do petróleo. Ou então uma política industrial de efeitos irrelevantes. O representante do Ministério da Indústria e Comércio defendeu o conteúdo local, mas argumentou que ele não pode ser um instrumento rígido para o setor. A política de conteúdo local, ela não pode ser um instrumento rígido de protecionismo puro. Ela tem que estar atrelada aos outros instrumentos de políticas para o setor. Não podemos ter como objetivo contrariar as forças de mercado, e isso não traria a desejada competitividade para a nossa indústria, mas sim buscar regulamentar o setor de forma que propicie um ambiente em que nossa indústria se desenvolva. O conteúdo local, ele não pode ser encarado como protecionismo. Uma política de proteção é uma política de geração de emprego e renda para o país e para aumentar, inclusive, a massa de impostos no país, porque é um setor que recolhe muitos impostos, além dos royalties. O senador Lindbergh Farias, que é o relator da avaliação da política pública da Comissão de Assuntos Econômicos, pretende levar esse debate para outros lugares do país. Toda a indústria do setor está contra o fim dessa política de conteúdo local. Então, eu acho sim, vou fazer várias, vou fazer em Brasília, vou fazer aqui no Rio e Macaé também, pretendo fazer uma no Rio Grande do Sul também, porque tem um polo naval lá do Rio Grande, pretendo fazer em Pernambuco. Agora estão querendo fazer uma coisa que para mim não pode, que é revisar os contratos de 2005 para cá, contratos assinados. Então nós vamos dar uma grande batalha, porque se eles conseguirem acabar com a política de conteúdo local para trás, aí o desemprego vai crescer muito. Nós praticamente vamos fechar o pouco de estaleiros que nós temos abertos no Brasil. Quando se fala em reforma política, senadores apontam um problema maior do que as divergências em torno das propostas: o tempo para aprovar as mudanças.
Alguns senadores defendem campanhas mais baratas e sem financiamento empresarial. Por outro lado, esses parlamentares criticam a proposta de financiamento da eleição com recursos do orçamento, além da fatia já existente no fundo partidário. Querer financiar com dinheiro público, quando está faltando dinheiro para a educação, dinheiro para a saúde, para a geração de renda, emprego, eu sou realmente totalmente contrário. Temos que fazer as eleições da maneira que nós temos hoje o fundo partidário. Já existe o fundo partidário e assim deve ser as eleições do ano que vem. Além do fundo eleitoral, os senadores podem analisar a proposta de reforma política, que prevê o fim das coligações proporcionais a partir de 2020 e uma cláusula de desempenho para os partidos terem acesso a fundo partidário e tempo de rádio e TV. O texto está na Câmara e os deputados podem concluir a votação nesta terça-feira, apreciando os destaques. Fazer a reforma, mesmo que não fosse uma reforma completa ainda, pudesse complementar ela nos próximos anos, mas para essa eleição do ano que vem, fazer essa reforma com a cláusula de barreira, podendo diminuir a quantidade de partidos. Acho que o Brasil tem falado muito sobre isso aí na tribuna do Senado. Não há democracia que resista o país aí com 40, 50, futuramente 60 até 80 partidos. Isso não existe, até porque não tem espaço para tantas ideologias. Eu acho que se tivesse aí uma meia dúzia de partidos, ou um pouco mais, um pouco menos. Eu vou lhe dizer, não haverá brasileiro, presidente da República, eleito em 2018, que possa governar o Brasil com o sistema político que está implantado aí, com 30, 40 partidos no Brasil, maioria com assento na Câmara Federal e também aqui no Senado Federal, e tem que se conversar com cada líder e não resolve. Mas o tempo é curto. A reforma política tem que ser aprovada antes de 7 de outubro para valer na eleição do ano que vem. Muitos opinam que vai sobrar para o Tribunal Superior Eleitoral. Se o Congresso não fizer, o TSE o fará. Então é melhor que façamos aqui o nosso trabalho, pois essas reformas têm que ser votadas no Congresso Nacional. Tem que ter 2 votações com quórum qualificado na Câmara e 2 no Senado. Acho pouco provável. Ou seja, nós nos omitimos de novo, temos que assumir a culpa e acho que o que vai restar é o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, fazer com limitações regras para as eleições do ano que vem. Pelo menos deveríamos estabelecer redução dos custos das campanhas e regras básicas para que tivéssemos uma eleição onde ajudasse a mudar o Brasil como querem os brasileiros. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.